Olá, muito bom? Sempre que a gente pode estar com você aqui no Cabeça para Cima, uma alegria poder entrar na sua casa, conversar com você, para debater com você temas que informam, que orientam, mas também que edificam a nossa vida, que podem fazer diferença no nosso dia a dia. Queremos sempre aqui agradecer a cada um de vocês que tem participado conosco e nos ajudado a manter uma programação diferenciada 24 horas por dia no ar. Você assiste a Rede Boas Novas de televisão, pela Rede Boas Novas, pelas emissoras de TV, mas também você nos assiste pela internet no site www.boasnovas.tv. E por esse site você pode nos assistir em qualquer lugar do mundo, em qualquer lugar que você esteja. Já baixou o aplicativo da Boas Novas? Ainda não? Está perdendo tempo. Porque pelo aplicativo, além de assistir a nossa programação, você fica ligadinho com notícias do Brasil e do mundo e com uma série de outras informações bacanas para o seu dia a dia. Muitíssimo obrigada, querido semeador, você que tem a visão de que semear na Boas Novas é semear no reino de Deus. Quero que você nunca deixe de considerar que a Boas Novas, ela precisa de você e ela é grata porque você ora por nós e porque você contribui. Você sabe que por menor que seja o valor da sua contribuição, o que você faz é tocar o coração de Deus e Ele age sempre que for necessário. Que Deus abençoe você, que Ele abençoe a sua família e que Ele mantenha acesa no seu coração a chama de ser um semeador. A você que ainda não é um semeador, mas tem sido abençoado com a nossa programação, não desistou. Aqui vai o meu desafio. Nós precisamos de você, queremos pedir a você que considere a possibilidade de ser um semeador. Não fica com a bênção só para você, vem ajudar a abençoar outras pessoas também. Vem ajudar Boas Novas a estar 24 horas por dia, programação diferenciada, a poder enfrentar o desafio da digitalização. Você que tem cobrado para a gente o sinal digital. Então, está na hora de ajudar, está na hora de participar. Basta você ligar para o 212-6300 ou entrar no nosso site, o www.boasnovas.tv e fácil você vai se tornar um semeador. Que Deus possa tocar o teu coração, mas que principalmente, independente de você ser um semeador, que Ele abençoe a tua vida rica e abundantemente, que Ele possa fazer acontecer os desejos do teu coração e que você possa entender que quando Ele não fizer isso, ainda assim Ele está fazendo o melhor para você, porque a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Deus abençoe a todos vocês, queridos telespectadores. Cabeça para Cima de hoje, mais uma vez, quer conversar com você sobre um tema relevante, especialmente nessa época, quando se aproxima o Carnaval. Pois é, segundo o Ministério da Saúde, a contaminação de pessoas monogâmicas e fiéis por doenças sexualmente transmissíveis, ela tem aumentado a cada ano de maneira preocupante e significativa. E o pior é que parece que as campanhas de conscientização e de informação para a prevenção dessa doença, elas não têm conseguido reduzir o número, reduzir a incidência dessa doença em todas as pessoas. E o Carnaval está chegando, as campanhas normalmente nessa época, elas aumentam, mas o pior é que aumenta também o número de pessoas contaminadas pelas chamadas DSTs. O que fazer para cortar esse círculo vicioso? Será que existe alguma forma da gente quebrar essa ciranda que parece que não tem fim? Queremos falar sobre isso no Cabeça para Cima de hoje. Começamos com o nosso informativo e temos um time de especialistas para conversar com você. As doenças sexualmente transmissíveis, conhecidas por doenças venéreas, são transmitidas essencialmente pelo contato direto, mantido através de relações sexuais, onde o parceiro ou parceira necessariamente porta a doença, e indireto por meio de compartilhamento de utensílios pessoais mal higienizados ou manipulação indevida de objetos contaminados. Estimativas da Organização Mundial da Saúde afirmam que ocorrem a cada ano no mundo mais de 340 milhões de novos casos de 4 clássicas doenças sexualmente transmissíveis: tricomoníase, clamídia, gonorreia e sífilis.
De modo geral, o uso de preservativo, associado a alguns cuidados, impedem o contágio e a disseminação. Algumas destas doenças são de fácil tratamento e de rápida resolução, quando medicadas corretamente. As mulheres representam um grupo que deve receber especial atenção, pois em diferentes casos, os sintomas levam tempo para se tornarem perceptíveis, podendo ser confundidos com as reações orgânicas comuns do organismo. Pois é, né? Parece que é um assunto que a gente fala muitas vezes. Aqui mesmo no Cabeça para Cima, nós já fizemos vários programas sobre DSTs, mas nós entendemos a importância e a relevância de voltar a esse tema, especialmente nessa época, né? Uma época onde todo mundo só pensa em carnaval, onde, na verdade, até a liberalidade dos relacionamentos, ela é estimulada. Parece que é um tempo não só de dançar, mas também de se relacionar sexualmente. É como as pessoas até veem, não estou dizendo que é para ser isso, né? Mas então é tempo da gente falar sobre DSTs, porque isso é um problema. Vocês viram um crescimento de 40%. Não é possível que tanto se fale, mas que não haja um retrocesso da questão da transmissão dessas doenças. Por quê? Por que isso acontece? Falta de consciência? Vamos ver. Vamos falar sobre esse tema hoje. Para isso, eu recebo aqui no estúdio o Dr. Carlos Augusto. Ele, que é formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, é também especialista em ginecologia e obstetrícia. Muitíssimo obrigada. Sempre que a gente chama, doutor Carlos Augusto está aqui com a gente. É um prazer enorme estar com você e a gente está aqui preparado para discutir esse assunto, que é um assunto muito difícil de falar, porque tem dogmas, tem um monte de coisa em volta disso aí. Verdade. E para a gente penetrar nesse mundo das satisfações pessoais de cada pessoa é complicado. Perfeito. Vamos lá, vamos falar um pouquinho. Quero entender esse efeito das campanhas, mas já eu volto. Deixa eu apresentar o meu segundo convidado, Ricardo Neri. Ele que é formado pela UERJ, aqui na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, né? Ele também é especialista em urologia, membro titular da Sociedade Brasileira e da Associação Americana de Urologia, é diretor técnico da Uroneri, Clínica de Urologia. Muitíssimo obrigada por também voltar aqui ao Cabeça para Cima. Também agradeço estar aqui novamente, é sempre um prazer estar aqui, ainda mais falando de coisas tão importantes, né? Coisas tão práticas, de uso imediato do conhecimento. Então, acho importante a gente poder sempre que possível falar dessas histórias. Verdade, né? Agora sim, a minha principal curiosidade é porque a gente parece que vem falando, né? E o próprio Ministério da Saúde diz que a questão da incidência das doenças sexualmente transmissíveis, ela está crescendo. Por que essa falação toda não está adiantando? É porque, na minha opinião, não tem uma prevenção, não se faz prevenção de doença sexualmente transmissível. De DST não se faz prevenção, se faz, na minha opinião, precaução. Precaução é um preservativo no bolso. Agora, se ele vai ser usado ou não, depende da ocasião, depende do momento do sexo. Porque muitas das vezes tem momento que você está precavido, mas você não tem condições de usar. Por ingestão de bebida alcoólica, e às vezes você esquece de usar preservativo. Como dizem os jovens, né, os adolescentes, não dá tempo, não deu tempo, e surge aquela gravidez indesejada que todo mundo aqui já sabe desse tipo de problema. Mas começou, como você viu aí no início, as gonorreias, que eram chamadas antigamente, elas persistem até o dia de hoje. E o pior de tudo é que, como o colega vai falar também, os antibióticos, os tratamentos hoje são mais resistentes, os antibióticos são mais caros. E mesmo assim, como eu falei, não existe uma prevenção, porque ninguém sai de casa, não tem um adolescente, um jovem que sai de casa para conversar com um ginecologista ou um urologista, pagar uma consulta e dizer, o que eu devo fazer para me prevenir de uma DST?
Aham. Eu volto já para essa questão porque talvez esse não seja o fórum certo, né? Pagar para ir lá naquele momento, isso às vezes significa assumir o início de uma vida sexual que nem todo mundo quer assumir também, verdade, né? Faz parte daquela história dos tabus que o senhor tinha levantado um pouquinho antes. Você falou, só um minutinho. Claro. Você falou em sexo, cada um tem a sua maneira íntima de resolver aquele problema. Não, eu já transo, mas eu não vou no médico, pô. Minha mãe não sabe, meu pai não sabe, eu vou levando até o dia que acontece. Como ele deve saber, deve acontecer no consultório dele. Sua visão? Eu acho que, além do situacional, né, de o que aquele momento está te trazendo, de condição para você usar ou não usar, eu acho que a gente está inserido numa sociedade onde o valor de se precaver, o valor de entender-se capaz de contrair uma doença é muito pequeno. A gente acaba não dando essa ideia frequente à pessoa que existe risco e o que o risco é objetivo para todos. Parece que acontece com o vizinho, com o amigo, com o primo, mas não para mim. E isso passa também por uma história que a gente vê em todos os programas televisivos, escuta no rádio, que a nossa posição referente ao sexo é que nós temos que ser destemidos, nós temos que ter as relações e existe muita facilidade, a gente escuta isso na música, né? Qualquer gênero musical que tem, enaltecendo a capacidade de um homem poder ter relação com várias pessoas e que a menina facilmente se afeiçoou por ele, por isso ele teve a relação. Então, não é um ambiente onde a gente tem que prezar o cuidado, não vou dizer a castidade, porque isso é opção de cada um, mas pelo menos o cuidado na hora da relação. A gente tem cuidado para entrar no carro, põe o cinto de segurança, observa as lanternas, se o pneu está calibrado. Por que a gente não consegue fazer isso justamente na hora de ter sexo? Que também tem que ter cuidado, mas é porque isso é incutido na nossa cabeça que a gente tem que sair por aí fazendo sexo. E aí, se a gente não tem preparo, essas mensagens que são muito frequentes acabam sendo a tônica da nossa vida. Se a gente tivesse uma chance na nossa educação básica, nas escolas, que isso fosse um assunto amplamente, não digo discutido, mas falado sem tabus em casa, com os amigos, a gente teria uma outra ideia do que é realmente o sexo, qual o valor que ele pode ter para a gente, quais são os perigos que ele pode trazer para a gente. Mas como isso é muito cheio de dogmas, como ele disse, como isso é muito cheio de limitações, quer seja governamentais, quer seja religiosas, a gente acaba se afastando um pouquinho de falar sobre isso. E aí, quando a gente não fala, quando a gente não educa, a gente deixa a chance para a DST ocorrer. Dentro do núcleo familiar, né? Muitas vezes o pai não se sente à vontade de conversar com os filhos, nem com o menino, nem com a menina, ou só com o menino, não consegue conversar com a menina, a mãe não se sente à vontade de conversar também. Isso não acontece nas escolas, isso não é ensinado. Nas igrejas, a maioria das vezes, quando se fala sobre isso, é para falar sobre o pecado do sexo, né? Eu não quero entrar no mérito disso aqui. Não que não seja pecado, tem o tempo certo, né? Dentro da relação matrimonial, mas eu digo que não quero entrar no mérito porque o nosso objetivo hoje é outro foco, mas, via de regra, as igrejas acabam falando só dentro dessa vertente e esquecendo de que a própria Bíblia nos ensina que a gente tem que conhecer a verdade, porque a verdade é libertadora. Diz que a gente se renova pela transformação da nossa mente, né? Isso acontece. Então, quando a gente conhece, fica mais fácil da gente enfrentar os problemas. A própria Bíblia ensina isso, né? Isso é bíblico, mas nem sempre, com relação a esse tema, a gente acaba praticando isso. Então, seria um bom fórum, inclusive nas próprias igrejas, para que se pudesse discutir esse assunto. Talvez as campanhas se tornassem mais efetivas, de fato, né? Eu já preciso ir para o nosso primeiro intervalo, que o tempo é assim meio vapt-vupt, mas eu ainda quero voltar, antes de entrar nas principais doenças sexualmente transmissíveis, eu queria poder entender com vocês um pouquinho de quem é o público mais vulnerável, homens ou mulheres, jovens ou adultos, como é que é essa história, eu acho que é a né? mulher jovem. É a mulher jovem, né? Por que essa mulher jovem é mais vulnerável? A pesquisa, o Ministério da Saúde nos diz que pessoas monogâmicas e fiéis estão sendo mais contaminadas. Como é que é essa história e por quê? Logo depois do intervalo, tá bom? Vamos lá.